Bom dia. Quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs com a paz do nosso Senhor Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos e irmãs, serve, abrimos nossas Bíblias em Marcos 13, versículo de número 33. Três advertências de Jesus para o cristão: olhar, vigiai e orai, para não sabeis quando chegará o tempo. O tempo da vinda do Senhor está próximo. Olhai, a primeira recomendação de Jesus para o cristão é olhar. Marcos 13, versículo de número 33. Olhai, neste caso, significa atenção, cautela e visão focada nas coisas de Deus, as coisas lá do alto, das coisas do trono do Eterno, o único consumador da nossa fé. Em Hebreus 12, versículo de número também 2, está escrito: olhai, olhando firmemente para o autor e consumidor da nossa fé, que é Jesus. Em Isaías 45, 22, está escrito: olhai para mim e sede salvo, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vigiai. Segunda recomendação de Jesus para o cristão é vigiai. E Marcos 13, versículo de número 33, a exortação à vigilância foi um ponto muito forte nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo a respeito da sua segunda vinda. Glória a Deus, aleluia. Em Mateus 26, 41, Jesus já havia advertido aos sonolentos discípulos, dizendo: vigiai e orai, para que não entrareis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Em Marcos ou Lucas 21, 36, ele disse: vigiai, pois, todo o tempo orando, para que possais estar pronto para todas essas coisas que têm de suceder. E esta está de pé na presença do Filho do Homem. Glória a Deus, aleluia. Orai. A terceira recomendação de Jesus para o cristão é orai. E Marcos 13, 33, a oração é um dos temas mais enfatizados em toda a Escritura Sagrada. A Bíblia é um verdadeiro manual de oração respondida. Se não houver tanta necessidade de orar, a Bíblia não falaria tanto neste assunto. Jesus não só ensinou muito sobre a oração, como também orava muito. Glória a Deus. Em Mateus 6, versículo 5, versículo de número 13, Mateus 14, versículo de número 23 e 25. Em Marcos 1, versículo de número 35, em Lucas 5, versículo de número 16. Amados irmãos, quantas vezes os apóstolos procuravam Jesus pelas madrugadas? Jesus estava lá no alto do monte, orando, buscando, porque o próprio Jesus, ele sabia que sem oração não há fé, sem oração não há o crer, sem oração não há o estar na presença do Eterno. E Jesus é Deus, mas ele deixou esse grande exemplo para nós.
Estas três advertências de Jesus para o cristão se faz não necessária em nossos dias. O cristão jamais pode se descuidar da observância dessas três grandes conselhos de Jesus: olhai, vigiai e orar. Você se lembra quando Jesus estava passando, os apóstolos com ele? Os apóstolos de Jesus foi expulsar um demônio que estava no menino. Aí os apóstolos oraram para lá, oraram para cá, tentaram expulsar, não conseguiram. Jesus só levantou a mão: sai. O diabo bateu em retirada. Aí os apóstolos olhou para Jesus e falou assim: mas por que nós não conseguimos arrancar o diabo, nem expulsar desse menino, mas o Senhor conseguiu? E o nosso Senhor Jesus Cristo, consumador e autor de toda a fé, digno de toda a honra, de todo louvor e toda a glória e toda a graça, só para o nosso Senhor, ele respondeu: existe casca de demônio que só sai com jejum e oração. Existe casca de demônio que só respeita jejum e oração. Por isso que nós temos que estar orando, temos que estar buscando, porque nós não sabemos a hora que o inimigo de nossas almas ataca. Se nós tivermos oração, nós estamos protegidos com sangue carmesim, nós estamos com a coraça da justiça sobre nós. Por isso que nós temos que estar orando, jejuando, vigiando e buscando o eterno Deus de Israel. Glória. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe o meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa, Nenezinha, que eu amo demais, que já está abençoada. Peço também que o Senhor continue abençoando a nossa casa, o nosso lar, onde o Senhor nos deu o nosso descanso. Peço que o Senhor continue protegendo a entrada da minha casa, da nossa casa, minha esposa maravilhosa, é a saída. Ninguém vai entrar por aquela porta, que os anjos que estão de sentinela na entrada daquela porta, com olho grande, olho gordo, inveja, mentira, porfia, ira, emulação, brutonaria, feitiçaria, voodoo, magia negra, ninguém vai entrar por aquela porta e vai sair pelaquela porta da mesma forma que entrou. Ao entrar vai ficar liberta de todos esses mal. Ao sair, ou pelaquela porta ou por essa, bem-aventurado será, porque o mal já foi arrancado na entrada em nome de Jesus. Peço que o Senhor continue abençoando a minha borracharia, arrancando toda a força negativa que passar pela porta, que lá não tem força negativa. Lá tem a presença do Espírito Santo do Senhor todos os dias que reina dentro da minha borracharia, porque lá dentro na porta, lá o segundo trono do Senhor, lá onde o Senhor supre todas as minhas necessidades, supre todas as necessidades dos meus filhos e supre todas as minhas necessidades. Lá onde o Senhor me dá meu sustento físico, meu sustento humano, meu sustento terrestre, terráqueo, mas me dá meu sustento espiritual. Aonde o Senhor colocou um anjo de sentinela na direita, na esquerda, para frente e para trás, para derrubar toda a força negativa, toda a força das trevas, toda a força de oração contrária, oração pelas costas, maldade, falsidade, ira, ladrão, todo aquele enganador, todo aquele ladrão, todo aquele cheio de malícia, cheio de ódio e que cai por terra em nome de Jesus, que tentar rodear a minha oficina, minha borracharia, meu casamento com a minha esposa maravilhosa, a Nenezinha, laços malignos, laços de intriga, a armadilha do diabo que tentar rodear nossa casa, nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, meu e da Nenezinha, está sendo tudo quebrado, jogado por terra em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Glória a Deus, aleluia.